Satsang 5. Jean-Luc Ayon. 31 de outubro de 2018. Nós vamos começar o satsang. Hoje é o último, por isso vamos ver especialmente, mesmo que você tenha perguntas muito simples, eu diria, tudo que é usado e que pode ser veículo para o que nós vamos dizer. Já desenvolvemos coisas suficientes. Se você precisar até mesmo de coisas muito concretas às quais eu possa responder, então vamos entrar nisso. Você tem alguma pergunta para o satsang? Voz: sim, tenho algumas. Então, espere um minuto. Sim, então vamos responder as perguntas. Você me dá 2 minutos, vou tentar começar ao vivo, se funcionar, bem, não importa, foi preparado para ser ao vivo. Risos. Nunca isso é o suficiente. Ou funciona ou não. Vou pedir 2 segundos. Então este é o Satsang 5. Satsang 5 no dia 31. E amanhã já é novembro. Sim. Bem, sim. É isso mesmo, temos os microfones, Lá vai você. Vamos lá. Então, talvez possamos primeiro ouvir as perguntas que você escreveu. Voz: sim. Tenho uma pergunta aqui. Vai em frente. Pergunta: o que é liberação quântica? O que é que ela libera? A que nível? Isto é útil. É novidade. A palavra quantum está na moda. Você sabe que a Sociedade de Neurociências tem sido chamada de QPM, medição do potencial quântico, por 15 anos. A palavra quântica é muito popular. Agora, a liberação quântica, honestamente, não sei o que isso significa. Simplesmente isso realmente passa por limiares de energia e limiares de vibração e consciência. O que está sendo usado? É a consciência pura. É alguém que criou esta palavra? Sinceramente, não posso lhe responder, eu não sei. Não faço ideia, pois é uma palavra, assim. Isso é novidade. Eu não sei. Irmã, sim, eu fiz a pergunta. Na verdade, eu conheço uma pessoa que faz liberação quântica. Bem, acredito que seja uma pessoa que o faz, mas, não sei. Qual é o conteúdo? Você sabe, quantum, há máquinas, por exemplo, máquinas da neurociência, que eu tenho aqui, e é quantum. Psioscan e outras coisas que são quânticas. Quantum é simplesmente uma oposição ao que é pesado e denso. Quantum são limiares de energia. Agora, para liberar quantitativamente, você também tem, por exemplo, o Dr. Haddad com os fractais, também é quântico. Você tem outros médicos na França que trabalham com essa noção de quantum, mas isso é uma enorme sacola. Podemos utilizar ondas eletrônicas, bem como as mãos e a homeopatia. Então, você vê, não é uma técnica específica. E agora estou ouvindo a palavra liberação quântica, não diz o que essa pessoa está usando, eu não sei. Voz: então, aparentemente, ela usa o coração. O que é que ela está a fazer? Voz: ela usa o coração. Ela imagina que o coração é como um diafragma, e você coloca tudo nele, e ele o libera. Bem, isso é o que chamamos de absorção das essências. Agora, você sempre tem pessoas que vão encontrar centenas de palavras para dizer a mesma coisa e criar um negócio. Você não precisa ser enganado, isso não significa que seja negativo ou algo assim, mas você tem que colocar nome nas coisas. Voz: é isso mesmo. Você tem, e nós temos experimentado isso com ar o tempo todo. Você tem, bem, pessoas no Canadá, como Poirier que só fez copiar e colar, e também tantos outros na França, porque, bem, assim que há algo atrativo, cria atividades. Não controlo nada disso, eu não sei, não importa. Mas não lhe posso dizer, não posso lhes dizer mais nada. O que é que ele usa, o que é que ele faz? Porque para dizer que eu absorvo no meu coração e que ele cura tudo, muitos de vocês aqui têm praticado a absorção de essências, com resultados por vezes incríveis ao nível da própria consciência.
Mas quem pode dizer que foi suficiente para curar a todos ou oferecer terapia para que isso cure qualquer coisa? Sim. Você ainda tem que ser um pouco sensato, eu diria. Mas por que não? Talvez haja irmãos e irmãs que sejam capazes de absorver doenças e ver as doenças desaparecerem. Mas até que eu tenha provas estatísticas e reais, isso não significa nada para mim. Quando eu me importo, por exemplo, agora mesmo, digo às pessoas: eu não libero nada, eu lhe coloco em ressonância, porque esse termo apareceu e corresponde melhor ao que acontece com a inteligência da luz, mas eu não decido nada. Ou seja, não estou dizendo, exceto em raros casos em que alguém me pediu algo específico, mas é precisamente a espontaneidade da ressonância onde não há intenção e não há ninguém, uma vez que estou lhes dizendo agora que consigo ver, e isso acontece, e aconteceu de novo ontem à noite em outros tratamentos que tive que fazer, quando tem o nome da pessoa, ou eu me movo ou eu a acolho, é quântico também, mas a grande diferença é que agora, como lhes disse, estou começando a ver que não há nem o nem o outro, mas há apenas a interação. O que eu chamei de este amor que está aqui e ali, só posso ver cores, radiações. Ao contrário da Terra, quando falamos de um raio, ele vai direto. Bem, aí, eu disse, ele faz raios com curvas salientes, como se a luz não se propagasse mais em linha reta, mas com o aspecto de onda. Isso é bem real, mas não sei mais do que isso, é o que estou observando. E além disso, em termos de resultados, nunca me permitirei dizer que vou curar ou fazer qualquer coisa. Eu simplesmente me coloco em meu coração, acolho o outro em meu coração, ele me acolhe em seu coração, deixamos a luz agir. Assim, de fato, há pessoas que se curam espontaneamente, mesmo de doenças graves, mas não é minha decisão. Sim. Eu não estou mais na energia, nem no diagnóstico, em nada médico, nem energético, nem psicológico. Agora, eu estou nisto, então, e também eu não vou chamar isto de quantum, eu diria, eu estou tentando alinhar o tempo zero em mim, e o outro encontra nele o que ele pode, ou o que ele quer, mas não sou eu quem decide. Então, às vezes nada acontece. Como eu disse, há momentos em que a maioria das pessoas experimenta esta alegria, estas vibrações. Ainda nesta noite, o cuidado que tenho dado, às pessoas que me escreveram esta manhã, já nem sequer falamos das suas doenças ou do que me pediram, porque agora não levo em conta o que me pedem. Apenas me coloco em ressonância, tenho o seu nome, bum, agora, ou eu saio ou acontece em mim, mas não sou eu quem vive nem o outro, é o eu eterno. Desde agora, em alguns casos, eu já nem consigo ver as pessoas, eu só vejo eu entre duas coisas que não existem. Assim é o arranjo da luz em si mesmo, e, então eu poderia chamar isso de quantum também, mas novamente, eu não posso lhe vender ou lhe oferecer ou dizer que vou curar isso ou aquilo. É feito. Então, obviamente, amanhã, há algumas pessoas que me pediram coisas muito concretas, então aqui eu vou tomar de volta o que sempre usei na minha vida, ou seja, os cristais, que tiveram resultados, é isso. Mas no que eu chamo de cuidado que não é um cuidado, não é terapia, é apenas um ajuste da pessoa com o que ela é, e isso é o que ele ou ela cura, não sou eu. Mas não posso afirmar e dizer que os curei, porque os levei no meu coração, mas dizer olha, sou eu quem faço, não, eu não estou fazendo nada. Você expandiu quando mesmo? Como? Como? Você expandiu quando mesmo? Risos. Assim, sim. Mas é assim que funciona. Porque é verdade que esta palavra quântica, tenho a impressão de que está um pouco na moda. Para todos os molhos. Definitivamente na moda. Quantum. Sim, está na moda, o que você quer que eu diga? O que significa isso? O que significa? Parece moderno, só isso. Sim. Aí está. Ainda assim, é uma grande descoberta. Ah, quantum, sim, absolutamente.
Mas o quantum feito por um ser humano, eu concordo, mas essa pessoa deve estar realmente no tempo zero o tempo todo, 24 horas por dia. Para propor o campo do tempo zero, como lhes digo, mesmo que eu não esteja aí 24 horas por dia, lamento. Quando falo aí, de manhã, sou completamente normal, não fecho os olhos, não estou neste estado de êxtase ou de beatitude, mesmo que ela esteja aí, como dissemos, os dois juntos. Desculpe, há momentos em que estou na minha pessoa muito simples e me divirto muito assim. Eu não faço qualquer distinção ou separação. Sim? Pergunta. Na verdade, eu só queria perguntar, em relação ao tempo zero, quando, por exemplo, o telefone toca e você vê 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 e nada está acontecendo, isso é tempo zero. Você vê? Espera, no telefone. Voz. Sim. No telefone, às vezes aparece só um número, e só zeros, não sei, 8 ou 10 zeros. Então, as sincronicidades, nós as conhecemos, todos vocês, nós as experimentamos em termos de duplicação de números, de datas e horários. Bem, isso é um inferno, acontece o tempo todo. Quero dizer, a matriz é infernal, ela está escuta. Agora, nos zeros, não sei. Mas o que todos estão experimentando e relatando é realmente a repetição de números. Você pretende olhar as horas, são sempre 2 dígitos. Você acorda à noite, são sempre números duplos. E isso é recente, porque estamos vivendo ao nível, digamos, planetário, e são todos os outros. Mas este fenômeno é conhecido há muito tempo. Por exemplo, se tomar um exemplo de há muito, muito tempo atrás, para lhes dizer que isso não é agora, talvez há 20, 30 anos, em plena noite, eu despertei às 2h22, num estado indescritível, mas isso foi uma experiência naquela época. E então houve sirenes que começavam a tocar no Valdemar. Eles procuravam por toda parte, nos arredores de Creta e de onde vinham, estavam por toda parte, no ar. E esse som que me acordou durou das 2h22 às 3h33. Eu tinha sido avisado no dia anterior que teria uma manifestação de Sirius naquela noite. Então, de fato, não são eles que decidem acordá-lo às 2h22 da manhã, é a interação da matriz binária, já que estamos em Matrix, estamos em um holograma, não estamos na realidade. Nada existe. Estas são apenas projeções aqui. E quando digo isso, não é uma visão da mente ou uma experiência interior. É porque experimentei, se quiserem, o acesso a todas as dimensões, ao absoluto, e para ver a partir do eu eterno as marionetes que somos aqui, e é tudo. E que é a verdade. E todos os mundos, até mesmo os mundos arcangélicos e tudo mais. O que eu não te teria dito há alguns anos atrás, já que eu não tinha experimentado isso. Eu os vivo agora, não permanentemente, mas à vontade, é óbvio que este mundo não tem substância, nenhuma. Então é disso que estamos falando aqui, não posso dizer muito mais. Não posso dizer muito mais sobre isso e aí está. Mas saiba que é uma palavra que está na moda. Então você tem pessoas que estão muito sérias sobre isso. Você tem pessoas que fazem máquinas. Você tem pessoas que têm ensinamentos estruturados. Então isso não passa por eles, passa por técnicas que eles viram e desenvolverão. Aparentemente, pelo que me dizem, é alguém que se propõe através disso, absorvendo tudo. Na verdade, ela diz que foi iniciada por aquele que escreveu o livro Os 4 Acordos Tolteca. Quem escreveu o quê? Vós. Foi iniciado por aquele que escreveu o livro Os 4 Acordos Tolteca. Miguel Ruiz. Ah. Não sei, é a apresentação. Não, mas eu acho que ela é muito sincera. Mas há pessoas que são muito sinceras.
Mas agora, quanto a definir o que se faz, ou é algo que utiliza máquinas ou técnicas de homeopatia e aí, bem, sabemos o que é, mas agora, bem, com a liberação, quando eu estava falando com você sobre liberação kármica, quando estávamos fazendo regressões, bem, era algo específico, estávamos fazendo regressões, estávamos encontrando, liberação quântica, eu preferiria a liberação do momento presente. Porque hoje, de fato, parece que estou repetindo um pouco do que Eckhart Tolle disse há muitos anos, mas lhes garanto que hoje, não há outra solução que não seja o momento presente, em todos os níveis. Porque, precisamente, temos acesso à informação sobre o tempo zero ou o derradeiro campo causal da física, o que Nassim Haramein chama de nêutron. Cada ponto do nêutron está conectado a uma parte do universo, é o princípio quântico que, e de lá de fato que nós podemos falar assim. Mas nesse caso, não posso dizer nada sobre isso. Mas quantum, mais uma vez, quantum não pode ser eficaz de acordo com a lógica deste mundo. Porque se falamos de quantum, sabemos na teoria da informação, na qual trabalhei por muito tempo na neurociência em La Salpêtrière, nós a desenvolvemos com professores, neurocirurgiões entre outros neurocientistas, a teoria da informação que diz algo muito simples. Eu lhes disse, mas estou reformulando para você. Você tem, em qualquer ação no nível da realidade deste mundo, qualquer que seja o domínio, você tem o que é chamado de transmissor e, do outro lado, você tem um receptor. Então, se você não quer que falemos sobre humanos, vamos pegar o rádio. Você tem uma estação de rádio que falará com você na Moldávia. Você tem o rádio, você abre nesta estação, você recebe o sinal bem, você ouve na Moldávia. Mas se você não fala moldavo, isso não vai adiantar nada. Assim, o que é importante na teoria da informação não é o terapeuta, não é o que é usado, se é uma agulha de acupuntura, se é homeopatia, se é quântica, se é uma molécula química, a magia atua primeiro. E o que funciona é a informação. A agulha, o grânulo, é um portador da informação. Energia, mesmo que façamos magnetismo ou energização, o importante não é a quantidade de energia, mas a informação que é transmitida. Essa é a primeira coisa. Em segundo lugar, o que é importante não é o receptor. Porque o receptor já deve reconhecer, neste caso para o rádio que mencionei, ou você entende moldavo e para você é informação. Sem isso, se você não entende moldavo, não importa o quanto você ouve o que é dito, não se traduz em nada, é ruído. É uma energia que passa. E tudo isso é totalmente real. Assim, nesta teoria da informação, que também é validada no nível neurocientífico, em muitos níveis, não há outra alternativa. Portanto, é completamente consistente, e lhes digo, é o que estamos passando agora. Quando lhes digo, por exemplo, quando as pessoas me pedem uma intervenção, já não posso sequer chamar isso de tratamento. Eu me coloco em ressonância, se você quiser, em conexão, no absoluto, mas não de querer curar, sem isso, não vai funcionar. Se eu quero curar, bem, eu uso meus cristais e curo como fiz aqui. Mas neste princípio, não chamo de quantum, chamo de um estado acolhedor, um estado indizível que terá ações. Não é mais complicado do que as pessoas que se transformaram ao aproximarem-se de Ananda Moyi ou, mais perto de nós no ocidente, de Martha Robin, que passou a vida deitada comendo uma hóstia por semana, e as pessoas que foram se deitar, transformaram-se em 2 minutos. Não foi Martha Robin quem quis fazer nada. As pessoas vinham interrogá-la paf, isso acontecia. Então, você pode ver que nesse, é o encontro de duas coincidências, entre aspas, que cria o tempo zero. O tempo zero não pode resultar da vontade de um ser humano ou de qualquer outra coisa. Isso é impossível. Tem de ser nesta noção de espontaneidade. Então, agora, se quisermos falar do indivíduo que propõe esse tipo de ação, ele não é nem o ator nem o receptor, especialmente aquele que envia energia, especialmente aquele que fará algo. Em termos mais gerais, vamos chamá-lo catalisador.
é alguém que, através de sua presença e ausência, percebe isso. Isto é exatamente o que Cristo fez quando disse cegamente. Foi a sua fé que lhe salvou, e ele disse isso bem, não fui eu que fiz isso. Então, quando você entende que, quando você vive ou quando você tem um pedido de qualquer tipo ou mesmo um evento de qualquer natureza, você tem a oportunidade de se encontrar neste tempo zero, aí vai você. E é também a energia que tem estado aí desde então, já é o último impulso metatrônico de dezembro, e especialmente desde o fim da anomalia primária. Assim, todos, como eu dizia, têm acesso a este campo zero. Mas para ascender a esta informação, a mais pura, então se pode chamar o absoluto, o Parabrahman, o amor, a vida. Mais uma vez houve um tempo em que as palavras, mesmo os portadores de energia, deviam descer ao nível da razão elementar, e ficar. Porque se você não conectar todos os planos, bem, você não está aqui, você está em outro lugar. Mas isso está acontecendo aqui. Assim, esta conexão entre todos os planos é concreta. Sem ela, nesse momento, se você não está na Terra, ou se você não está aqui, então há lacunas. E foi isso que vivemos com alguns irmãos e irmãs, em maio e junho, que na verdade se encontravam em consciência nua, mas que nunca fizeram a conexão com seus corpos de carne e sua consciência comum. Bem, esses são os que estão barrados, eles estão barrados, eu falo pela cabeça deles, e não consigo evitar. Nós sempre explicamos que isto tinha que ser encarnado, que estava acontecendo aqui. Quaisquer que sejam as possibilidades da consciência, se você não trouxer este campo zero aqui, você está em algo diferente da verdade. Isto não se reflete neste plano. Mas temos uma oportunidade incrível, é que agora não está refletida neste plano, e é instantânea, é imediata. É imediato ou não é. Mas não é o paciente, entre aspas, o receptor que decide, nem o transmissor. Porque não há transmissor ou receptor. É o resultado de uma reunião. Este encontro só acontece se ambos estiverem na acolhida. Eu lhe disse, e eu posso ver nos pedidos de cuidados, as pessoas que me pedem cuidados, eu lhes digo eu vou hoje à noite. Eu faço em ultratemporalidade quando recebo o pedido, sem ele, e além disso à noite fico sobrecarregado, então eu não tenho tempo para escrever às pessoas, ou não tenho tempo para descrever que o pedido já foi tratado. Eu não faço nada. Eles também não fazem nada. Nós nos encontramos além deste mundo, no campo zero. Mas não me veja como um terapeuta, um médico, um guru, ou alguém que está em algum lugar. Olhe, sou apenas eu. Não, é precisamente porque não há eu e não há o outro, que está feito, está sendo visto. E é aí que funciona melhor. Porque já vimos, mesmo irmãos e irmãs que tinham doenças graves, orgânicas, patologias sanguíneas, que se curaram definitivamente, embora as conheçamos há 10 ou 15 anos, e que ainda aí estava, apesar dos cristais, apesar da quimioterapia, apesar de tudo o que podemos imaginar. Mas esse milagre, porque é um milagre, não sou eu que faço os milagres. E eu não reivindico nenhum milagre. O milagre é feito pelo encontro aqui. Quando digo aqui é neste plano, é o encontro de dois campos unificados de consciência de outro nível que desce neste plano. Mas para que isso aconteça, uma coisa é que não deve haver exigência de quem envia o sinal, então, sim, não é constante, porque às vezes as pessoas me pedem algo muito específico, mas eu não faço isso no tempo zero. Faço como uma projeção da consciência, com um acolhimento da patologia ou, eventualmente, no que poderíamos chamar de cuidado remoto, mas esse é um cuidado real. Mas agora já não estou à procura disso, exceto quando há um pedido de alguém, e ninguém está à procura disso. Além disso, todas as pessoas que vivem a alegria, mesmo que não tenham visto a cura de uma patologia, bem, acontece que esta alegria é muito mais gratificante, apesar da presença da patologia, do que ver a patologia desaparecer. Porque ali, essas pessoas que vivem assim a alegria, durante esses pedidos que são registrados, vivem bem o que eu lhes disse, isto é, que estão neste amor indescritível.
O erro e a armadilha seria considerar que vem de mim, ou idolatrar uma forma, ou o que for, já que não depende de mim ou do outro. Está claro? É assim que funciona. E o que estou dizendo não é um engano, é validado pela ciência. Espera, eu ainda tenho um passado como cientista, antes de viver o que vivo, por isso permanece e é útil quando se vê os delírios de algumas pessoas neste mundo. E assim, eu agradeço por manter esse observador e o lado bom na análise dos fatos, simplesmente, objetivamente, neste mundo, e por manter essa memória e essa percepção, porque é muito útil. É útil para mim, não para dizer usar mediunidade ou clarividência, porque há alguns, por exemplo, assim que veem alguém, irá lhe dizer: vejo a sua linhagem, vejo os seus dramas. Não, quando vejo alguém, não procuro nada para ver. Eu não quero ver. Estou olhando para o que está acontecendo aqui. Depois disso, o que tem que acontecer, acontece por si mesmo, não é mais minha decisão. Isto não me impede de decidir por alguém que tenha decidido por algo, lidar mecanicamente com o que aprendi no magnetismo, na osteoartrite, no que queremos, ou nos cogumelos. Falamos de cogumelos durante um ano aqui, porque era excitante, mesmo que não tivesse nada a ver com a luz, mesmo que não tivesse nada a ver com o que experimentamos ao nível da consciência, mas ainda assim é resolutivo. Então aqui estamos nós, temos que fazer a distinção e não colocar tudo neste quantum porque está na moda e é um argumento de marketing, só isso. Isso não significa que não funcione, mas é uma apresentação a que chamarei de marketing. Conheço muito bem o neuromarketing, tendo estudado perfeitamente, mas nunca usei. No entanto, eu sei como funciona. Eu sei, por exemplo, que um site pode acionar uma decisão de compra, porque essas são coisas que eu estudei, isso é tudo, mas eu me recuso, e não as uso. Eu não uso porque você não pode reivindicar essa espontaneidade, que eu reivindico desde o momento presente, e fazer exatamente o contrário. Não é possível, não posso mentir a mim mesmo, eu não posso mentir para ninguém. Eu posso exagerar como um pé negro, exagerar nas coisas, um pouco do lado de Marselha, mas tudo sobriamente. Não, eu não posso, é impossível, impossível. Não corresponde à minha pessoa, porque a minha pessoa, aqueles que me conhecem sabem, gosto de exagerar nas coisas, mas esse é o meu comportamento humano, o meu temperamento humano. Mas não tem nada a ver com o reino do espírito e da verdade. Isso é outra coisa. Tenho uma pergunta rápida sobre cogumelos. Sim. Pergunta. Eu notei enquanto andava por aqui, cogumelos de uma brancura incrível, que eu nunca vi em qualquer outro lugar. Então eu estava me perguntando se não seria parte do paraíso branco. Mas na verdade, eu fotografei, eles são cogumelos, mas são enormes e muito brancos. Não são cicuta verde. Tem um bulbo ou não? Risos. Não. Não, não. É verdade que há mesmo alguns na estrada desde a casa, há muitos deles. Não sei o que é. Efetivamente não são coprinas. Burburinho. Há 20 anos que apanho cogumelos, nunca vi cogumelos assim antes. De qualquer forma, para mim, é o paraíso branco que está chegando. Risos. Você pode pegá-los, mas se você colocá-los em casa, em uma mesa, por exemplo, de madeira, durante a noite, um líquido roxo vai sair e mancha tudo e você nunca mais pode removê-lo. Não, não, mas eu não vou tocar neles. Mas, o paraíso branco, as pessoas veem isso. Há outra pessoa lá fora, não publiquei as perguntas da Brigitte, porque não tinha internet essa manhã. Alguém, eu acho que diz que ele estava no carro e viu tudo branco em todos os lugares. Alguns deles entraram, sem serem picados pelos besouros. Ah, não, mas há muitos deles, eles esfregam os olhos, veem tudo branco. Você sempre vê formas, mas está tudo no branco. Mas a partir do momento em que você já os vê em si mesmo. Sim, claro. Este é o céu branco.
Se você quiser em cinética, a propósito, vamos falar sobre isso porque é importante, por exemplo, para os amigos que descobrem tudo isso, que estão começando a experimentá-lo. Você sabe, quando recebemos o Espírito Santo, bem, há uma percepção, não vamos voltar a isso, foi vivido há muito tempo, eu lhe dou isso. Olá, por exemplo, Jean Louis me diz, eu vi preto com roxo no meio. Então isso é engraçado, porque é realmente o que chamamos diante do terceiro olho, e como é descrito no Yoga Sutras de Patanjali, há 7 estágios de abertura. E o que ele me descrevia era imediatamente o 6º estágio de ativação do terceiro olho. Você sabe quando você fecha os olhos, ou você não vê nada, ou é a tela branca, ou é a tela preta. Para aqueles que veem, não estou falando das visões, estou falando da visão da luz ao nível do velho terceiro olho, porque o terceiro olho foi substituído, pois já não está mais fechado, por aquilo que se chama as 12 estrelas da grande coroa, e há poucos dias você sentiu as dores de cabeça que havia em alguns, foi quando aconteceu. Mas havia e o que acontece nesse momento é que as 12 estrelas que são distribuídas ao nível da cabeça, vêm se colocar à frente, entre os 2 templos. Aqui, você tem as 12 estrelas que se alinharam. E essas 12 estrelas significam que, quando elas se alinham na frente, isso é o que eu chamei, bom porque você tem que encontrar referências que são históricas ou na bíblica, ou outras, que ainda fazem as pessoas ressoarem um pouco. Essa é a unção de Deus. O triângulo de fogo ativado, acendeu, o que explica porque o Merkaba se desdobrou completamente, e foi esse triângulo de fogo que se ativou e que deu às pessoas que começaram a ver, desta vez, o velho terceiro olho. Mas quando vimos o terceiro já na altura, no Yoga Sutras, e eu experimentei, e aqueles que o experimentaram, há várias fases de abertura. Quando você chegar ao estágio causal, por exemplo, você verá rostos vindo, passando, crescendo, assim na sua frente, e desaparecendo, às vezes substituídos por outros. Estes são os rostos de suas vidas passadas. Significa que o antigo terceiro olho, agora a coroa, dá uma visão causal dos rostos que tiveram em vidas passadas. Portanto, não posso levá-lo para lá, porque seria suficiente, com alguns cristais, entrar no rosto que entra, em pensamento, e você vai tomar a todas as experiências de suas vidas passadas. Não se deve fazer isso porque é inútil. Mas pode acontecer. Aí, você alcançou diretamente o que é chamado de 6º subplano, do 6º e do 7º chakras juntos. Como o 6º está agora no 7º, eles foram separados. Isto é um sinal da penetração daquilo a que se chamou o Espírito Santo, que nada mais é do que a informação de Sirius, que foi restaurado e começou em 1984, há muito tempo. E então, aí está, e você vem Puf, aí está aberto e aconteceu. Antes, para chegar a isso, ou seja, para chegar ao 6º subplano do terceiro olho naquela época, demorava 5 ou 6 anos. Agora, como já foi dito há anos, está desdobrando cada vez mais rápido. Ou seja, os últimos, entre aspas, que de fato eram os corações mais puros, isto é, viviam e não estavam interessados na espiritualidade, se perguntavam o sentido da vida, mas a única maneira de respondê-la não era olhar para a espiritualidade, mas viver plenamente sua vida. E isso, você tem inúmeros irmãos e irmãs que são assim. Eles viveram suas vidas da maneira mais harmoniosa, mesmo com os problemas de todos, mas sempre, mesmo sem saber, essa noção de bom coração. E você vê isso através dos irmãos e irmãs que hoje estão vindo aqui e que estão neste bom coração. Eles não se colocaram na questão da energia, do karma, da espiritualidade ou qualquer outra coisa. Eles estavam na vida e tocam agora, estejam eles aqui ou em outro lugar, não importa, aí também, e eles se abrem como flores. Eu lhes disse que tenho, na própria família, pessoas que descrevem este amor indescritível que está aqui, não sabem o que é, mas se reconhecem.
Porque, claro, não são estúpidos, veem que se sentem leves, e que tudo é mais fácil, que o seu humor é sempre positivo, e que sem procurar nada, sem ver nada, vivem as energias, nem sequer sabem o que é. Há um ano, meu filho tem conversado comigo sobre seu coração, porque está sempre a sentir o ritmo. E, no entanto, ele está na ciência da computação, ele é um professor de automação em EC, não tem mais nada a ver com espiritualidade. No entanto, experimentou coisas místicas, experimentou um encontro com Cristo aos 14 anos. Viveu a morte de perto, quando meu pai morreu. Meu pai não veio me ver, mas foi vê-lo todas as noites, quando tinha 14 anos. Falou com ele todas as noites, durante 3 meses. Foi só depois de 3 meses que ele me disse: "Ô vovô, ele está morto ou está vivo?" Risos. Então ele passou por algumas coisas. Mas depois, quando você se é jovem, você tem que construir sua vida, você se casa, você tem filhos. Ele guardou isso em algum lugar, mas nunca se interessou por energia. Antes, há cerca de 10 anos, ele tinha medo das energias. Já que eu lhe dizia: "Vou lhe fazer sentir." "Não, pai, pare." E então ele viu o coração, não as energias em sua cabeça, mas não mudou nada em sua vida. Porque era alguém que era bom. Eu não me importo com isso, mesmo sendo meu filho. Mas, isso é o que vejo em termos gerais, não são as pessoas que estão em busca espiritual que se abrem hoje. Muito pelo contrário. Você tem muitos deles que resistem e não estão presos em ilusões ou projeções de quem sabe o que. São as pessoas mais simples. E quando digo as mais simples, não é o mais ingênuo, são apenas as pessoas que estavam na vida. E isso é tudo. E estes, hoje se abrem como flores. Enquanto você tem pessoas espiritualistas, das quais eu fazia parte, que estão completamente trancados nos esquemas, como no caso do Ad novamente, com tudo o que foi dito e tudo o mais. Em algum momento, você tem que saber como largar e deixar o que está saindo. O Aus Três Dimensões foi interrompido em 2012, brutalmente, e não é por acaso. Eu nunca vi isso como punição ou castigo, era uma lógica perfeita. Além disso, fui prevenido por Anael. Então você pensa bem, quando você é guiado por um arcanjo que lhe encontra lugares para viver, e que o guia durante toda a sua vida, em todos os eventos, o que você faz? Mas havia a condição de obedecer a ele. Porque Anael, quando havia pessoas que pediam coisas e não lhe obedeciam, havia advertências, 2 advertências, 3 advertências, e termina. Faz sentido, não se pode enganar com a luz. Você acha que pode trapacear, mas hoje quem faz trapaceia, vai se dar muito mal. É melhor não pensar sequer na luz e continuar a viver sua vida da maneira mais simples possível, e esperar que a alegria caia sobre você, do que enganar com essa noção de luz. Isto é, entre aspas, o que a Igreja Católica chamou de apenas um pecado mortal, é o pecado contra o Espírito Santo, dito em termos menos julgamento, é simplesmente: nós não traímos a verdade. Enquanto não a tivermos visto e experimentado, não há problema. Mas se você vive a verdade e não concorda com esta verdade, ela lhe dará todos os problemas que já vimos, mesmo entre alguns amigos que estavam seguindo todos esses processos, que tiveram fraturas, quedas, problemas de tireoide e tudo mais. Pergunta: com licença, como podemos não estar de acordo com a verdade? Bem, escute, lamento, mas tivemos muitos exemplos, mesmo aqui, de pessoas que viveram este estado de amor aqui e depois. Bem, isso é muito simples, é descrito. São pessoas que realmente vivem a luz, mas que ainda têm fragmentos de personalidade, ganância, ou linhagem reptilianas de origem estelar, ou então outras linhagens, e que as irão usá-la desviando-se para eles, em seu benefício. Contudo eu compreendi bem, a partir de maio, junho, havia uma condição que não era a minha condição, e se quiséssemos ser livres, tanto um como o outro, através dessa ressonância, que não posso mais chamar de cuidado, eu não poderia ser pago, em nenhum caso.
É claro, as pessoas se querem dar algo dão, mas mesmo assim, num determinado momento, passei a recusar, porque era liberdade total. Acreditar que, porque vai dar dinheiro a alguém, vai ser livre, é mentira absoluta. Liberdade é liberdade. Não depende de nenhuma circunstância neste mundo. Por conseguinte, não pode depender de uma transação financeira, não pode depender de uma amizade, não pode depender de uma relação filial ou familiar. Liberdade é liberdade. Assim, não se pode fazer ao vivo ou viver ao mesmo tempo, por ressonância, este tempo zero ou este amor infinito, se há a menor condição prévia, a saber, conhecer o problema, para mim ou para o outro, e pedir algo, porque nesse momento já não é recepção, e sobretudo não é troca. É um presente, mas não um presente de quem oferece, é um presente de ambos. Não é a mesma coisa. Não é apenas uma visão da mente, é um ato energético. Quando falamos de sacrifício e doação, bem, Cristo explicou isso à sua maneira. Todos nós fomos condicionados neste mundo porque sabemos que sem dinheiro não podemos viver, mas podemos viver com o tempo. E o tempo é muito mais importante que o dinheiro. Sim, esse é o problema. Sim, é um grande problema. É um problema porque eu, bem, não chego ao ponto de me sentir culpado. Eu sei disso. Mas que na verdade é um pouco como o meu sustento também, então. Claro, mas concordo plenamente com isso. Mas sei que a minha prática já não é a que foi ensinada. Já não tem preço, não pode ter preço. Aí está. Então, mas, apesar de tudo, bem, eu recebo. Sim, mas é normal, você só tem despesas. O que as pessoas não entendem é que, quando você tem um lugar, você tem que pagar pelo lugar. Não, está tudo na minha casa. Está bem, mas seja como for, mesmo que não haja taxa, há uma taxa mínima, você sabe. E na verdade, como você diz, ou você pode fazer o que Ghislaine Langtot fez, tornar-se uma pessoa apátrida e ver o que acontece. Mas isso, você tem que ter fé absoluta e total e responder à palavra de Cristo, o pássaro não se preocupa com o que vai comer amanhã. Mas não é fácil. Sem isso, todos nós sabemos muito bem que se você não tiver um centavo, mesmo que haja muitas pessoas. Então, dito isso, é algo a ser ponderado. Claro que, em alguns casos, e quanto mais você confia, mas você tem que ter esta confiança total, e não é fácil, você sabe. Compreendo que isto é um problema, mas no que me diz respeito, é assim que funciona. Você viu bem, os encontros, agora nós os fazemos ao menor preço possível. Antes, lembram-se, eram 1.000 euros por semana. Não cabia no nosso bolso, mas tínhamos de pagar o lugar, tínhamos de pagar a eletricidade, era assim que era. A mesma coisa acontece com os músicos. Como? Como? A mesma coisa acontece um pouco também para os músicos. Bem, sim. Porque para as pessoas, consideramos que a música, você está bem, isso lhe faz feliz, está bem, a música. Sim, sim, eu sei disso. Sim, claro, mas quando se é músico e é só isso que se faz. Sim. Precisamos de viver também, e isso é um problema para os músicos também. O nosso amigo belga de lá, que criou a canção multidimensional ascensional, eu vou lhes explicar, ele toca em frente aos restaurantes e funciona muito bem. Ele propõe a música, nós lhes damos ou não lhes damos. É outra troca. Mas esta troca livre nas condições atuais deste mundo, você pode imaginar que sempre há aproveitadores, sempre há vigaristas, e afinal de contas você tem que ver o real. Mas lhes garanto, não quero dizer que sim, mas estou absolutamente certo de que, se houvesse essa confiança total, mas permanente, não é sequer uma questão de fé no sentido oculto, é uma questão de confiança no quem somos, na vida, não deveria haver qualquer problema. Mas é claro que todos nós temos alguma experiência.
E nós sabemos muito bem em psicologia, bem, na pirâmide de Maslow, a pirâmide das necessidades, e além disso, foi demonstrada por Cloninger nos Estados Unidos, no mapa psicobiológico da personalidade. Além disso, eu esqueci de terminar minha resposta de 3 dias atrás sobre isso. O mapa psicobiológico da personalidade, como eu lhes disse, é a mistura de 3 neurotransmissores, 4 exatamente, que ditam o que são chamados comportamentos primários. E dependendo de como esses neurotransmissores estão dispostos em seu cérebro, que é constitucional e presente no nascimento, você terá um certo temperamento. Bem, existe um mapa psicobiológico da personalidade. Há 81 temperamentos diferentes, e com minha máquina, por exemplo, quando eu estava treinando, mas aqui, é muito mais longo, não propus aqui porque a restituição dessa avaliação leva muito tempo, sempre leva 45 segundos para fazê-lo, mas leva 2 horas para restaurá-lo, então não há como fazer isso aqui. Mas, se quiser, é o mesmo princípio, isto é, que nesta noção de troca, a vida é um dom. Assim, até que nos sacrifiquemos, sacrificar é o que? Não é cortar as pernas ou dar uma parte do corpo, é se dar, que não tem nada a ver com dar uma parte do corpo. Doar-se é um mecanismo que ocorre no cérebro, que chamamos de sacrifício. Ontem, chamei isso em parte de resiliência no sentido de que Boris Cyrulnik entende, mas não é apenas resiliência, é a resiliência que a conduz. E, claro, se aplica ao sofrimento, mas também se aplica a essa coisa do dinheiro. Quem é capaz hoje de fazer o que Cristo disse aos seus apóstolos? Deixai que os mortos enterrem os mortos, o pássaro se importa com o que vai comer amanhã. Foi o que Ghislaine Langtut fez, ela teve coragem para fazer isso. Eu digo parabéns. Porque mesmo naquilo que vivo aqui, não posso evitar, não de pensar na falta, mas de ser forçado a gerir os fluxos, mesmo os mínimos. Assim, volta-se a uma noção de obrigação social, ainda que seja para pagar o aluguel, um telefone, um pouco de comida, você entende? Mas é disso que se trata. O que me tranquilizou, em algum momento, é que eu tive, e sempre tive, durante as sessões, eu ouço um pássaro, e sempre ouço isso. Então eu penso comigo mesmo, se um pássaro canta, é porque eu estou no. Tenha cuidado, você não deve se sentir culpado de pedir uma taxa e ser lúcido. Nós concordamos, eu nunca disse isso. O que eu estou dizendo aqui é uma postura interior. Está acontecendo em você ou não? Você pode se questionar, como você diz. Aí está. Aí está. E o questionamento já é a solução. Algumas pessoas nem sequer a veem, e está bem. E depois há pessoas que não compreenderam que a abundância não é procurar dinheiro, é acolhê-lo, o que não é a mesma coisa. Oh, sim, não é a mesma coisa. É o mesmo aqui, não há nenhum problema em perguntar, pedi toda a minha vida para ganhar na Euromilhões, nunca ganhei. Risos. Não agora, mas para lhe dar um exemplo. Vocês sabem, não tenho segredos, quando era médico, ganhava mais do que uma boa vida, era uma das maiores empresas de Paris e nunca tive dinheiro. No entanto, eu estava fazendo negócios, você não pode nem imaginar, eu não posso nem falar disso. Agora eu não tenho um centavo, bem, eu ainda tenho dinheiro, não para fazer loucuras, mas para o que é necessário. Eu não tinha dinheiro, por exemplo, para pagar taxas legais, bem, ele veio. Quando a Ustris de Messias foi interrompido, eu me encontrei sem nada, com Elodie chegando, terminando seus estudos e durante a noite, bem, eu não tinha mais nada, nada tinha sobrado. Então, houve um movimento de solidariedade que começou, houve pedidos de doações que foram feitos que eu nem sequer havia pedido e eu me vi tendo mais dinheiro do que quando eu estava trabalhando. Eu não pedi, é assim que funciona. Mas isso requer fé, e ainda assim não tive confiança. Risos. Posso lhes dizer que, quando se está habituado a transportar milhares de euros e de repente não se tem mais nada, a transição não é quântica, é devastadora. Risos. Bem, foi assim que se fez.
E a vida tem me mostrado que, ao contrário de antes, quando eu nunca tentei ser rico, eu até tinha uma culpa pela riqueza, porque para mim era injusto. Por exemplo, quando eu era um jovem médico, que todos diziam, aplique na bolsa, investia, apliquei na bolsa uma vez, ganhei. Pensei que era tão imoral que nunca mais poderia voltar a aplicar. Prefiro ir ao cassino, no momento em que falo, pôr uma moeda para se ganhar ao acaso e me permitir. E foi o que aconteceu várias vezes. Foi assim que descobri Teresa, e foi assim me deparei com Teresa, e que já tinha experimentado algumas coisas com ela. No cassino. Bem, espera, eu estava no cassino, com a minha esposa ao lado nesta época, estávamos de férias. Fomos dar um passeio, estávamos ao lado de Lisieux, junto ao mar. E então ela joga e eu não jogo, então eu olho para uma máquina e digo, bom, vamos lá. Ei, Teresa, vou colocar 3 moedas nessa máquina, eram 5 moedas de francos na época. Devolva minhas 3 moedas, se você quiser que eu vá te ver, você me dá dinheiro. Nem olhei mais para a máquina, coloquei as 3 moedas. E ela me devolveu 25.000 francos. Bem, fomos ver Teresa. Risos. Mas eu nem sequer precisava de dinheiro naquele momento. Então, você vê como funciona, e realmente funciona assim, mas se você confia. Não na luz, na vida. No momento presente. É o poder do momento presente como perfeitamente definido por Eckhart Tolle. Sim, Fanny. Então, na verdade, o que eu queria dizer é que eu me importo desde pequena. É claro que nunca me ocorreu, porém, estranhamente o suficiente, pedir o único centavo, porque pensei comigo mesmo. Não, é um presente, é oferecido a mim, é uma vida maravilhosa. Por outro lado, a vida sempre me deu tudo. Eu sei. Continua. Na verdade, isto quer dizer que eu tenho sempre, por exemplo, como digo, se é água, eletricidade, qualquer coisa, eletricidade, aquecimento, de graça. Como eu disse ontem, a geladeira, eu não tenho nenhuma, pois chegou em meia hora. E tudo me dado de fato, mas há muitos exemplos. Bem, é isso, mesmo como sabe o que eu disse, bem os 1.000 euros que os advogados me pediam, tudo isso, não sei, estava acontecendo, 2.000 euros por minha conta, 1.000 euros, bam, e todo o tempo assim. Então é verdade que. Essa é a verdade. Seguindo, é a verdade. E é só porque de fato, em mim, eu disse a mim mesmo, o que eu recebo lá de cima é um presente. Por isso, vou devolvê-lo. Também é um presente que dou a. Essa é a verdade estrita. Aí está. É assim que funciona. Então, é claro, para aqueles que não são terapeutas, e que têm um emprego, o que fazem? Para um terapeuta, pode ser. Continuação. Eu trabalhei em outro lugar de qualquer maneira. Às vezes, a princípio, eu trabalhava nos mercados. Eu ia ver alguém e disse, bem, tenho um pouco de tempo, você teria algum trabalho para mim? Me diziam, bem, sim, se quiser, podes fazer isso. E todos os meus trabalhos eram assim, eu apanhava cenouras, mas para mim era impensável pedir um centavo a alguém. A propósito, nem sequer me ocorreu. Já me ofereceram isso muitas vezes, e eu disse que não. Porque, de fato, quando você está efetiva e concretamente conectado, como você diz, nesta verdade, de fato, se você é um intermediário, você não tem que ser uma cerca. Isso é uma coisa estúpida de se fazer. É tudo muito estúpido, mas é assim, e lhes prometo que vai funcionar assim. Isso não significa que o tenha feito. Bem, agora, sim, porque sou forçado pela força das circunstâncias, e então quanto mais tempo passa, mais eu percebo que, bem, sim, é isso. Continuação. Sim. Na verdade, nos damos e dando, nos são dados novamente. Sim, e isto. Um dos primeiros ensinamentos que recebi de Maria, o primeiro em 1997, quando vivi, bem, tudo que ela me mostrou e que agora vejo diante dos meus olhos.
Em 1997, não havia menção de Hades ou do fim dos tempos. Tudo isso, agora eu vejo bem na frente dos meus olhos. E o ensinamento de Maria, bem, já era a coisa mais satânica da Terra, é o que chamamos usura. Dar valor monetário ao dinheiro, o que chamamos usura, ou seja, juros. O dinheiro é uma energia de circulação. Bem, você tem que entender que o dinheiro não tem cheiro como dizem, não é bom nem ruim. O que é certo, e isso são os índios que dizem isso e eles estão absolutamente certos, quando você troca, é algo que você fez, algo que tem sua assinatura, e os índios estavam trabalhando no comércio, você tem isso, eu tenho isso, nós podemos trocar? No Egito, todos tinham o mesmo dinheiro, exceto a casta sacerdotal, claro, os faraós, mas no nível do povo, seja qual fosse o nível, não estou falando dos escravos. Infelizmente havia escravos, todos, e não havia desgaste, não existia. O desgaste é completamente satânico, ou seja, você cria valor em algo que é apenas um meio de troca. A partir daí, acabou. Porque, obviamente, quem é mais inteligente é aquele que compreendeu que, se é dono da regulação do dinheiro, então é dono do mundo. A propósito, foi exatamente isso que aconteceu. Foi o que disse Rockefeller. Sim, mas ele tem razão. Foi o que o Rothschild disse e foi o que eles fizeram. Foi o que eles fizeram, e lhes foi dada a oportunidade, mas o que lhes permitiu foi o desgaste. Imagine um desgaste inverso. Diríamos: tu acumulas, queres poupar 100 euros, e bem daqui a um ano, só valerá 90. Você vai fazer circular. Então, o fato de congelar dinheiro, eu experimentei isso através da Bolsa de Valores uma vez, eu experimentei isso através de muitas coisas. Então, não se esqueça também que você tem que ser honesto, quando você trabalha, você tem o que é chamado de impostos, contribuições previdenciárias, que são normais, mas não mais. Porque lá, eles tiram muito mais, seja qual for o seu salário, não se trata apenas dos rendimentos elevados, mas nos espreme como um limão. Além disso, agora os franceses já o entenderam, bem, já era tempo, já passaram milhares de anos desde então. Mas agora com o poder que chamamos de financeiro, os meios tecnológicos que implementaram, e veja o que acontece na bolsa, é micronegociação, o que significa que a ordem, dependendo se é dada em 1/1000 de segundo antes ou depois, altera o valor. Não, mas espere um minuto. O tempo tornou-se completamente louco, ou seja, é ainda mais juros calculados sobre um número ou em uma bolsa de valores, calculado sobre o valor do momento, desviado para o valor do dinheiro. E todos fazem fortunas assim, sem ter trabalhado, sem nada. Vemos no tráfego marítimo, isto é, no cargueiro que parte, muito antes, costumávamos chamar isso. Já existe há muito tempo, mas agora está em microescala. O cargueiro parte para um destino, mas não vai para lá, porque precisamente, a bolsa de valores mudou, e assim por diante. Pode mudar várias vezes, por isso torna-se. Sim, então o problema, como você pode ver na França e em outros lugares, é que as pessoas agora sabem, mesmo que ainda coloquem suas cabeças no buraco, que há um enredo, que há uma conspiração, não é? É bem concreto e real. Agora, toda a dialética, nós sabemos disso, especialmente porque eu sempre lhes disse que todos os acontecimentos se uniriam, e é exatamente o que vemos hoje. Todos nós podemos ser tentados a reagir. E quando você vai reagir aí, mesmo aos 17, então é importante porque faz parte dos eventos finais. O vovô nos havia advertido há muito tempo que a França estaria completamente bloqueada no momento do acontecimento, no momento do chamado de Maria, no momento das trombetas. Então agora, são as trombetas, o chamado de Maria, Nibiru, vai ser tudo ao mesmo tempo. E o ideal é que, mesmo em relação a tudo que foi revelado e experimentado, não só por aqui, mas em todo o planeta, é que isso aconteça, mas de forma totalmente independente de todos os sinais que vivemos, e proferido, por um total arrebatamento da humanidade.
Eu também gostaria de salientar que os cientistas têm notado que todos os terremotos que temos, até mesmo eu pensei que estava relacionado apenas com a abordagem de Nibiru, mas não. Está relacionado com a desaceleração da Terra. Ou seja, há um efeito deslizante da crosta terrestre, o magma terrestre tornou-se muito mais líquido. Você já viu no Havaí e em todos os vulcões os fluxos que saem? Toda a camada magmática, é ferro, silício, tudo foi fluidizado pelo pulso eletromagnético de Nibiru, que começou há muito tempo atrás. Então, o que acontece quando a camada intermediária já não está ligada à camada compacta de baixo? Bem, está rolando um sobre o outro. O núcleo não se move e toda a crosta terrestre se move. É por isso que nos disseram há vários anos que os dragões, os arcturianos fizeram buracos perfeitos. Quando você vê esses buracos, você pensa, espere, eles acham que somos estúpidos. Como o buraco pode ser perfeitamente redondo e não é, qualquer que seja a natureza do solo. Quando falo de buracos assim, é algo que pode ter várias centenas de metros de comprimento. É como se fosse cortado a laser. E foram os arcturianos e os dragões que os fizeram, para aliviar as zonas de tensão e evitar que a crosta terrestre, por assim dizer, movesse tudo de uma só vez, mas fazendo movimentos mais harmoniosos quando a rotação para por completo. Mais uma vez, até eu penso comigo, mas por que fazer isso, já que não há vida depois disso? Mas porque as condições, a forma como ela será vivida, determina quem você é. Nós temos uma amiga que está na Córcega, por exemplo, e que não veio, e estivemos ao telefone durante a tempestade, e ela disse que é uma loucura. Foi exatamente o que a Oma disse. Houve uma tempestade com ventos de 150, 180, e quanto mais a tempestade bateu, mais ela estava na alegria. Não porque houvesse uma tempestade, mas porque era o efeito direto da tempestade. Lembro que o vento é o que é o iota Kodesh do ar, é a leveza. Os terremotos são a iota Kodesh da terra, então eles vão agitar sua terra. E a consequência é o que a Celine descreveu, mas tenho certeza de que há milhões de pessoas assim, que estão atravessando no nível em que o mau tempo é o máximo, como explicado de maneira extensiva, e foi explicado de todas as maneiras possíveis e inimagináveis. Eu lhe contei isto mesmo em 2008, quando tomei as canalizações de Nicholas Flamel que dizia que um dia só haverá alegria, aconteça o que acontecer. É isso que estamos vivendo. E agora, além disso, como eu lhes disse, não havia mais essas oscilações, aí parece se materializar muito, muito rapidamente. É que, mesmo se estamos tristes, mesmo que não estejamos bem, o eu eterno está aí, ele toca a alegria e dá um pouco de graça nas situações que você tem, e ao mesmo tempo, este estado de amor que está aí, embora esteja ciente de que sua pessoa está em apuros. Posso confirmar porque esta manhã, haviam coisas a mexer e a subir, eu não estava realmente bem, e depois senti esta alegria que me envolveu. Digo a mim mesmo, me identifico com que a pessoa que sofre ou com esta alegria. Então, espere, além disso, vou lhe dizer o seguinte, não é nem mesmo o seu caso. Esta manhã, eu lhe disse no café da manhã, quando cheguei, há algo planetário aqui, que é muito desagradável. Por isso, o problema, naturalmente, como todas as pessoas que sentem, é acreditar que vem de si. Bem, meu velho, não é de você, todos nós sentimos isso esta manhã. E o problema é que, quando se vê algo assim, bem, como terapeuta, o que é? Está arruinado. Assim que você olhar para ele. Parei imediatamente. Aí está. Vamos deixá-lo ir, você sabe. Sim, sim. Exatamente. Então agora estou acostumado, é isso e eu também entendo. Essa coisa aconteceu essa manhã. O reflexo do médico, é isso, o que é que eu fiz, eu só tinha que, mas ele volta imediatamente, não pode ser evitado, é automático. O meu treinamento foi tão bem, que é assim que é. E então, agora mesmo na vigilância ao sentimento, e eu digo a mim mesmo, não sou eu, não sou eu.
E depois, puff, vai para o coração, vai para a garganta e desaparece. Se você entrar, vai ser mais difícil. Se você entender o que eu disse e viver isso, ele se tornará infantil, sejam quais forem os reflexos condicionados do terapeuta, seja qual for o médico que, até eu digo ok, eu deixo ir, mas sinto a minha mente que está aí e que diz. Ou talvez possa ser isso, talvez possa ser, risos. Está acontecendo em círculos. Então, se realmente aparecer, quando eu digo que é muito simples, mesmo que as pessoas que o simples não é simples, eu posso ver claramente, já que eu costumava ser assim também, que tinha que ser complicado para ser verdade. Bem, não, hoje é diferente. Hoje, quando digo hoje, e agora este ano, esses meses, as circunstâncias da Terra já não são as mesmas circunstâncias de um ano atrás. Como você pode ver, os elementos estão em ação de todos os lugares, a matriz está se desintegrando de todos os lados, a revelação está em todos os lados, as naves estão aqui de todos os lugares, aos bilhões. Não há milhares, há milhares de milhões de naves. Isto é tudo real. Quando falamos dos buracos negros que entraram no nosso sistema solar, Nibiru, sabemos que Nibiru está aqui. Eu ia postar há alguns dias atrás, um artigo do Washington Post de 83, Nibiru, que é conhecido desde 83. E você ainda tem pessoas que estão convencidas de que não há nada. Risos. Então, sim, não há nada, mas não há nada em plano mais elevado do que nada está acontecendo aqui. Não, isso não é verdade. Sim. Pergunta. E aqueles sons estranhos que você ouve em todo este planeta? Há vários deles. Você tem ambos os sons, a desaceleração da Terra, porque você suspeita que algo que circula sob nossos pés, isto é, magma, que se tornou gradualmente mais fluido nos últimos 20 a 30 anos, o que explica os vulcões. Bem, ele faz barulho quando gira. Este é o som da Terra, chamado de tantas, como Noé o chamou, e você tem os sons do céu que estão ligados ao rasgamento ionosférico onde começamos a ouvir ventos cósmicos e radiações cósmicas. Gostaria de salientar que esta manhã, tomamos raios gama ainda mais raros, explodimos em detectores de nêutrons e radiação gama russos às 8 da manhã de hoje, excedemos a intensidade do que tínhamos em 28 de outubro, que já era a emissão de raios gama mais forte que a Terra já havia visto, entre as mais fortes. E agora está recomeçando esta manhã, e a ressonância Schumann também é distribuída. Então, isso significa que os cérebros estão fritando, o quê? Oh sim, sim, assim. Bem, o cérebro está queimando, você pode ver que. Risos. Não faz mal. Ainda não cheira a queimado, mas é assim mesmo. Risos. Vamos lá. Você tem alguma outra pergunta prática sobre isso? Há mais alguma coisa aí? Voz. Há uma. Bem, vai em frente, vai em frente. Voz. Ele é canadense. Pergunta. É possível saber do seu ponto de vista sobre um produto muito novo e, Quebec? DNA de telômero ativo. Sim, não é este produto. Na verdade, está provado que o tempo de vida que você tem e até mesmo o envelhecimento estão ligados a duas enzimas que estão localizadas em cada extremidade do DNA, chamadas telomerases, e com a idade, o comprimento das cadeias de DNA diminui, ocorre que as telomerases comem isso aos poucos. Nós encontramos moléculas em algumas plantas, você as tem na salsa, nós falamos sobre elas mais cedo esta semana, as apigeninas, por exemplo, e eles são estimuladores de telomerases. Existem outras moléculas, já não as tenho em mente, são produtos que custam muito, muito caros, na caixa de 400 euros por cápsula. A única coisa que lhe dizemos de imediato é que, se você tem um câncer, isso vai lhe matar porque isso estimula a multiplicação. No entanto, se você estiver de boa saúde, bem, ele reconstituirá seu DNA, e você ganhará 10, 20 anos de vida e você realmente ficará mais jovem. E eu fui a luz que fez isso, não precisei comprar.
Continua. Estou falando desse produto para saber se esse produto pode ajudar na vida cotidiana energicamente que empurra um pouco. Ou não, nada disso. Prefiro contar. Bem, eu não contei com nada, a propósito, aconteceu por si só, seja em luz em alinhamento, chame como quiser, seja verdadeiro consigo mesmo, e você terá os mesmos efeitos. Mas isso dito, é verdade que tem ações, mas ei, você não precisa ter uma doença degenerativa para tomar isso. Ele também fala sobre outro método mais sutil, a EMF Balancing Technique, uma técnica para harmonizar campos eletromagnéticos. Sim, você tem cada vez mais máquinas que são máquinas de harmonizar campos eletromagnéticos. É algo que tem sido muito bem conhecido há muito tempo. Por exemplo, na Inglaterra, tudo que é alérgico, eles não conhecem sobre antialérgicos na Inglaterra. Tudo que é alérgico é tratado, já no início pela Royal Rave Frequency, que é um dispositivo que foi inventado há mais de um século, que funciona nesse domínio. Não devemos esquecer que, na França, tínhamos máquinas que trabalhavam sobre campos magnéticos. Nos anos 40, ou de a pulso, ou biopulso. Bem, havia muitas máquinas. Então, é claro que agora, isso foi atualizado com tecnologias mais modernas, com computadores, com varreduras de frequência, com o que se chama de harmônicos muito mais finos, com dispositivos que existem na Alemanha, na Suíça, que não podemos usar na França. Se você é um médico, você usa isso, você é demitido da ordem dos médicos. Embora este aparelho seja utilizado diariamente em hospitais ingleses, por exemplo, e só trata alergias com ele. Além disso, esse tipo de sistema, eu gostaria de salientar para o Physioscan, o Quantum Shroud, ou DeFault da época em que eu criei. Todas estas técnicas só funcionam para o que está em excesso, porque você envia campos magnéticos, você envia frequências, e com recorte você vai eliminar certas frequências. As frequências que estão em excesso, campos inflamatórios, doenças inflamatórias, doenças alérgicas, onde isso será 100% eficaz. O problema com estas máquinas é que elas fazem diagnósticos completamente loucos, mas funcionam. Então o esquema está aí, é para fazer os chamados diagnósticos. Mas, por outro lado, no plano terapêutico, tínhamos trabalhado com Jacqueline Bousquet nisso. Não me lembro do nome do aparelho, foi entre os aparelhos chamados biorressonância terapêutica, ou Quantum, o que está na moeda se quiserem, que enviam pulsos eletromagnéticos. E tínhamos trabalhado, como lhes disse, no hospital no norte da Grécia, com um professor de medicina, de biofísica, sobre como lidar com as frequências. Além disso, é em consequência disso que esses imbecis apresentaram patentes de frequência. Patentes de frequência que pertencem aos laboratórios. Lembre-se que cada molécula é uma frequência, antes de mais nada, antes de ser uma molécula. E os cientistas sempre souberam disso. Então, o que é que eles fizeram? Eles validaram as frequências. Então eles estão prontos para passar para as terapias de frequência, mas as frequências estão bloqueadas, o que significa que não é permitido usá-las. E está perfeitamente aperfeiçoado. Ao contrário do que acontece em França, onde se diz que diabo é esta porcaria, os alemães trabalham há 100 anos, os ingleses também, na Grécia também, as máquinas existem em todo o mundo, e funciona. Isso trabalha sobre o que está em excesso, não sobre o que está dentro, o que chamamos de degenerativo. Não vou entrar nos detalhes dos campos, como expliquei com a Kirlian. Podemos esquematizar, você tem o que está em excesso, inflamatório, alérgico, ou seja lábio, proteínas de ligação, e nisso as ondas funcionam muito bem. Depois disso, você tem tudo que é de natureza degenerativa, ou seja, doenças onde não há mais informação, a corrente não flui mais. Bem, você pode experimentar todas as máquinas como essa, até uma Cachebono. O que funcionará nesse momento é o que se chama máquina de priori, ou circuitos oscilantes de Lakhovsky, que são do início do século XX, e que funcionam. Estas são ondas de forma que geram circuitos oscilantes, mas estas não estão em todas as máquinas que fazem com computadores.
Mas, nós sempre batemos em torno do arbusto do tempo zero. Alguém que seria capaz de recriar uma máquina, como nós tentamos fazer há 25 anos atrás, e nós falhamos, de criar uma máquina que cria o tempo zero. Sim, você está pronto. Porque aí, você coloca a pessoa de volta no tempo zero, ou seja, no momento presente, e ali, todos os milagres são possíveis. E é exatamente isso que acontece, que eu não decido e que a pessoa não decide, em certas patologias, e mesmo aquelas que eram irreversíveis, que se curam instantaneamente. Não posso evitar isto, não sou eu quem decide, não sou eu quem faz uma escolha, e, como já lhe disse, é esta interação. Então, agora para o EMF, sim, é o mesmo, é um outro nome para técnicas, há dúzias delas que saíram agora destas máquinas. Além disso, é muito engraçado, porque quando você sabe o que está aí dentro, já que as fizemos na França, elas são vendidas por entre 10 e 15 mil euros, não há nem mesmo 200 euros de material aí dentro. Sim, há pouco tempo atrás. Então eles vendem a pesquisa. Todos eles se copiaram uns aos outros. Quando criei o DeFi, copiei, muito simplesmente, já existia uma base de dados existente. É marketing. Voz. Há outra questão. Pergunta. Quando me pergunto e me coloco no meu coração sem procurar nada, caio neste grande nada onde a alegria se manifesta para além de todas as coisas. A minha pergunta é saber se neste estado de ser, posso trazer um pensamento específico, a fim de receber recursos de informação que servirão, certamente para alimentar a minha pessoa. Penso especialmente ao cuidar de outras pessoas. Obrigado. Bem, quando este irmão diz que se alimenta, já prova que não pode funcionar agora. Risos. Não podes trazer de volta nada da alegria, só podes trazer de volta a alegria. E é depois disso, esta alegria que lhe entregará e lhe dará a informação. Mas se você faz isso ao contrário, ou seja, eu não estou vivendo nada, mas tenho uma pequena ideia por trás disso, vou trazer as coisas de volta, então é isso, acabou. Tudo que for recebido, você receberá sem pedir por ele. Quanto mais espontâneo você for, mais informações chegam. Assim é com tudo em relação à luz. E isso faz parte do sacrifício. Então você não pode se sacrificar e ter o motivo oculto de coletar informações. Não funciona assim, especialmente com a luz. E eu diria mesmo, em alguns casos, mesmo em relação à mediunidade mais básica, já que antes de me tornar médico, eu era leitor de tarô, tinha um consultório de tarô, além de meus estudos médicos, sei muito bem como funciona a clarividência astral, podia ver tudo, podia sair dali, eu tive uma dor de estômago, vi as placas de matrícula, a cor do papel de parede na sala, a cor da calcinha da mulher que me chamou, que eu não conhecia, que estava ao telefone, então essa médium é bem concreta. Mas eu paguei por isso. Da mesma forma, quando saímos em maio, junho, em consciência nua, quando vi o que estava acontecendo, disse às irmãs e aos irmãos, parem, fizemos o que tinha de ser feito, vai voltar depois ou não, mas parem de usar a consciência nua, porque vocês vão consumir o efêmero, e vão morrer, muito simplesmente, concretamente e realmente, isso não é uma visão da mente, era isso que estava começando a acontecer. Porque, enquanto foi para resolver a anomalia primária, fui eu que a experimentei e depois levei toda a gente a ir, os vulcões, as coisas, o cinto de Van Allen, sim, porque tinha de ser feito. Mas depois disso, tivemos de deixar esta informação do zero descer para o nosso plano. Levou 40 dias para descer, até 16 de junho, e 132 dias para ser completamente atualizado. Mas, se você começar com essa noção de vontade pessoal, esse é o sacrifício, você não é sua vida, você não é sua pessoa, você se expressa através dessa pessoa, você vive através dessa pessoa, mas o que você faz? Sua vontade ou a vontade da luz, já que você é a luz. É um ou outro agora. Então, a vantagem é que vivemos, como eu disse, a alegria sobreposta ao personagem que ainda pode estar aí, e é esta alegria é que dissolve o que resta dos hábitos do personagem.
Se você inverter o vapor dizendo, eu vou, quanto à luz, quanto aos seus impostos, é você que faz o cheque. Quando você quer ir a um lugar, é você que dirige o carro. Mas quanto a estes mecanismos ao nível da mente, não misture com a sua vontade. Eu garanto a você que assim que você exerce uma vontade, além disso, é muito simples. Recebem a luz, agora a luz que emana, daqueles que estão mais avançados, do seu próprio coração, a fonte de cristal que aí está. Mas se vocês mesmos derivam a energia que aí está, por exemplo, sobre a vontade do segundo chakra, saem do amor, não pode ser de outra forma. Tudo isso é a aprendizagem do que somos, ou seja, não esse personagem, mesmo que estejamos nele, mas esta luz que somos e que é anterior à luz, que foi justamente chamada na época de observador ou de testemunha, hoje não é mais o observador e a testemunha, é o eu eterno. E vocês têm experiências que foram descritas por Brigitte, que eu tinha postado e que vive as duas coisas. A grande questão metafísica, quando você vê o seu corpo, você sai do seu corpo. Quando você vê, de dentro ou de fora, todos os circuitos energéticos do ser. Quando você viaja nas dimensões, bem, quem fica aqui, já que a pessoa não está mais aí, é quem responde pelo que foi experimentado. Bem, é o eu eterno. Quando vivi a multidimensionalidade em 2009, 2010 com Anael, eu lhe disse, eu parti em multidimensionalidade com ele porque na época eu não entendia nada sobre isto, mas hoje, o que está acontecendo? Falamos de consciência nua, falamos de amor nu, falamos de alegria, apoteose, êxtase, beatitude, você não pode controlar nada. Tudo que você pensa que controla, controla você, é coerente com a teoria da queixa. Mas o problema, e você sabe muito bem, que temos irmãos e irmãs que têm as chamadas linhagens reptilianas que controlam as personalidades. Bem, nós vimos no ano anterior, eles são os que têm mais problemas. Porque para essas pessoas, constitucionalmente, não é nem kármico nem um erro de posicionamento. A vida é um controle, mas é normal. Eles têm uma origem reptiliana e os répteis, mesmo os não fechados, são os administradores dos mundos. O controle não permite a liberdade. A vontade é tudo menos liberdade. A verdadeira liberdade é acolhedora e sacrificante, isto é, desaparecer de si mesmo, abrir-se completamente, não pedir nada, não esperar nada. Foi dito: buscai o reino dos céus que está dentro de vós. Quando dizemos procurar o reino que está dentro de você, isto é, nos voltando realmente para dentro, não vamos inventar histórias de karmas, imagens, visões, percepções, entidades ou outras coisas, é profundamente diferente. Isto não significa que as entidades, mais uma vez, não existam, pois estão todas em nós. E isso é a coisa mais difícil de conseguir. E todos os grandes místicos o disseram, tudo está em nós. Não é uma visão da mente ou um conceito, é a estrita verdade. Até agora, mesmo eu quando eu estava canalizando, e as energias, mesmo que eles me dissessem desde o início, até Anael, desculpa, Anael ele me disse que estava em mim, mas eu sentia quando ele estava vindo, e quando ele voltou, se ele falou ou não, não era eu. Bem, sou eu. E é aí que percebemos que tudo está dentro. E isso, quando você percebe que tudo está dentro, você já não tem que projetar nenhuma intenção ou vontade de qualquer coisa, mas você tem tanto quanto possível em seus dias, para dar boas-vindas. Não procure o que acolher, e se for desconhecido para você, simplesmente uma posição, o que tem sido chamado um ponto de vista de sua consciência. Eu me coloquei na recepção ao invés de estar na reação. Algo me irrita, mas desta vez eu acolho. E quanto mais você acolher, mesmo a coisa mais intolerável, passada ou presente, mais você estará livre. Não se questione sobre o efeito depois, viva a experiência e veja. Não lhe posso dizer melhor, se for honesto consigo mesmo, mesmo que esteja errado, mesmo que seja realmente honesto com o que pensa, e honesto com o que pode ter experimentado com a luz, as coisas vão acontecer. Não como você deseja, não como você poderia ter imaginado, mas será resolvido.
Você sabe, outro exemplo em relação ao dinheiro, quando eu era muito jovem, bem eu estava ganhando muito dinheiro, e então a certa altura eu fiz muitas despesas e tinha uma grande dívida. Então ali, naquela época, eu estava fazendo TEOLOGY, Teoria da Relatividade. Bem, eu me fiz uma semana de protocolos com velas, a magia cerimonial de Franz Bardon que eu praticava na época. E uma semana depois, a quantia exata que eu precisava, era de cerca de 30 mil euros. 30 mil euros estavam faltando, e uma semana depois, pousou na minha conta, uma letra de câmbio comercial. Exatamente a quantia que eu precisava, era 30 mil e poucos. Eu não disse nada, eu estava no zero. Um ano mais tarde, o banqueiro me chamou. Senhor Ayon, há um ano pusemos dinheiro na sua conta de forma indevida. Risos. Então você vê, mesmo através disso, a magia mais bonita é o amor, não é a vontade, não são os rituais cerimoniais, é ser capaz de receber. E nem sequer estou falando de abertura, aí você percebe, não estou falar de se abrir, a abertura é para todos, está em todo lugar. É a acolhida, isto é, invertendo o vapor da consciência. Não se pode, já lhes disse e repito, não se pode encontrar o que se é realmente por qualquer projeção ou elevação de consciência. A consciência é vibração, foi assim que tocamos e experimentamos a supraconsciência, a abertura dos chakras, as energias e tudo o que experimentamos ao longo dos anos. Mas em algum momento, mesmo assim, você tem que largar tudo. Você tem que estar disponível. Mas esta disponibilidade, não são 24 horas em 24, é um tempo em que vai acontecer, em que você realmente, verdadeiramente, sinceramente, deixa tudo isso do fundo do seu coração, e neste momento, você vai ver o que vai acontecer. Acontece sempre assim, sempre. Isto não significa que sejamos perfeitos, o que não significa que não tenhamos problemas, que não tenhamos nenhum problema. Nunca se disse que era necessário purificar o corpo ou a consciência, ou a energia, para aceder não sei o que. Aqui é totalmente independente, não estamos, nem na consciência, nem na supraconsciência, nem na energia, nem na vibração. Estamos além de tudo isso. Isto é o que foi chamado por Bedin, de o desconhecido. Mas o desconhecido já exige que você aceite tudo que é acessível a você em seu conhecido, mesmo o intolerável, porque é assim que você cura, mesmo que pareça repugnante para você, que você não pode perdoar, você não tem escolha se quiser ser livre. Não há outra escolha. E este hábito do perdão está se tornando mais fácil e mais fácil de estabelecer, porque você vê como ele funciona. Mesmo quando há animosidade, seja no casal, com um irmão, com um inimigo, tente a mesma coisa, seja acolhedor. Quando você acolhe, isso não significa que você vai se curvar e tomar golpes, não, você vai atravessar. E então, logo atrás da travessia, a leveza e a amor. E não pode falhar, é exatamente o que está acontecendo. Isso é o que é mais difícil de entender. A sua vontade, o seu conhecimento. Além disso, Bidil repetiu em 2012, o conhecimento é apenas ignorância. E o conhecimento espiritual é hoje totalmente supérfluo. Ele nos ajudou, não vou cuspir no que nos ajudou, felizmente tivemos os yogas, as vibrações, tudo que tornou possível estabelecer isso na Terra. Mas é o mesmo, em algum momento, você tem que desistir de tudo isso. O que deve ir, deve ir. É o mesmo na vida. É a única maneira de ser livre. E, além disso, essa liberdade de que estou falando é também uma liberdade da mente, do que somos na verdade. Isto é, você mostra que se reconheceu, isto é, que não é nada aqui, mas absolutamente nada. É humildade, é simplicidade, é óbvio, esta palavra foi usada muitas vezes, mas hoje é vivível por todos. Claudie lhe explicou sobre a sua vida, a minha eu lhes falei, mas é assim que é para todos. Então, é claro que há medos, é claro, assim que você está no próximo momento, por exemplo, não há mais dinheiro, não há mais trabalho, você não sabe o que vai fazer amanhã, você é muito rapidamente levado pelo medo, apesar das vibrações e apesar do que você sente.
É quando, nessas situações em que você parece experimentar esse medo ou algo horrível, é quando você tem mais oportunidades de atravessar, e facilmente, isto é, não vai fazer um ciclo como antes, para fazer você recair e dizer a si mesmo: eu ainda faço assim, eu ainda gosto disso, não, 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 não. A luz está aí em profusão, está aí à disposição. Mas para isso, você tem que desaparecer, esse é o sacrifício. E a chance que tivemos foi que experimentamos a ressurreição antes do sacrifício, há 10 meses atrás. Bem pouco menos para aqueles que passaram por isso recentemente, mas já tinha começado um pouco antes. Então, você vê, a luz está lhe mostrando isto. Assim, claro, aqueles que estão na nova era, na espiritualidade, no esoterismo, lhes dirão: que besteira é esta? E eu entendo, já que eu costumava dizer isso também. Compreendo que podemos pensar assim e compreendo que isso é uma postura, um ponto de vista da pessoa, iluminado, mas em um ponto de vista da pessoa. O ponto de vista do amor não tem nada a ver com isso. E não se trata de falar de espiritualidade, energia, chakras. Claro que podemos sentir todos esses centros de energia, mas não devemos tomar, especialmente os irmãos e irmãs que estão descobrindo isso hoje nessas noções de energia, que está ultrapassado, nessas noções de vibrações que está ultrapassado. Claro que estão aí, claro que algumas pessoas as verem, as sentem, não negaremos isso, mas a sua consciência não deve se concentrar nisso. No limite, eu diria que teríamos de desfocar a consciência, nos afastar, colocá-la em posição do que se chama de postura acolhedora. E isso, mais uma vez, eu digo em palavras simples, mas pode ser explicado completamente, mesmo em termos de fisiologia cerebral, imagem funcional e neurotransmissores, e os cientistas sabem disso. Por que você acha que pessoas como todo mundo que trabalha no cérebro hoje perceberam que o que era importante, eles criaram um ramo para isso, é o que chamamos de neuroetologia, ou pelo menos há 2 deles, neuroetologia, neurociência comportamental, e não mais comportamentalismo, a evidência visual, e você tem neuroetologia, ou seja, a neurociência da espiritualidade. É uma realidade. O despertar da Kundalini é visto no cérebro. O acesso à alegria, ela é vista no cérebro, realmente e concretamente, não é uma visão da mente, ela é demonstrada, e eles a conhecem como cientistas, é claro. Lembre-se que ainda existem cerca de 7 a 10% dos americanos que experimentaram uma EQM, por isso houve esta mutação no cérebro. Não se esqueça que ainda há mais e mais pessoas vivendo processos místicos e elas foram levadas a uma ressonância magnética. Eu fiz na França, na época, não havia sequer uma IRM, era o scanner, mas nos Estados Unidos, as equipes americanas e australianas não se importam de estudar tudo isso. Então há uma validade reconhecida do fato místico, porque está inscrito, não está em algum lugar na ilusão, está inscrito na matéria. E então, não podemos mais refutá-lo, não podemos mais negá-lo, é real. Então eu acho que vamos parar, então, vá em frente, rápido. Vozes. É uma questão de dieta com o equilíbrio de gorduras saturadas e insaturadas. Sim, em geral dizemos que são 2/3, 1/3, penso eu. Tomando apenas gorduras, as gorduras insaturadas são tão desequilibradas quanto comer apenas gorduras saturadas. Existe uma relação, o relatório que elaboraram sobre tantas vezes do chamado ômega 3, ômega 6. Eles estão cometendo um grande erro, embora eu pense, porque na gordura, não há somente ômega 3S e ômega 6S, há antes de tudo o componente da membrana celular, aquele que governa todo o equilíbrio do ser humano, não são os neurônios, é a membrana celular. Esta membrana celular é composta por 70% de fosfolípidos de colesterol. O colesterol é uma vitamina, ao contrário do que nos dizem há 70 anos na Terra. E é na mente dos médicos, dos doentes e de tudo o mais que se pôde ver onde se está, já ninguém come gordura, enquanto que, para o ser saudável, basta comer gordura e vai perder peso. Você pode ver aonde chegamos.
A história do colesterol, vou levá-lo de volta aos estudos de 1954. Nós inventamos essa história de colesterol através de um grupo muito específico de uma região específica da Escócia, que tinha anomalias nas artérias coronárias, porque elas se depositavam na artéria coronária. Tudo vem daí, mas o colesterol é uma vitamina. As estatinas são uma monstruosidade, são feitas apenas para despolarizar uma membrana celular e torná-lo claro o mais rápido, é só isso. O mesmo para as vacinas, não são as vacinas que são perigosas, é a composição da vacina, não é a mesma coisa, não devemos brincar com as palavras. Então, sim, 1/3, 2/3, 1/3 saturado, 2/3 insaturados. De qualquer forma, se você comer gorduras insaturadas, por exemplo, peixe gordo, coisas assim, você vai notar que você pode comer depois de toda a gordura que você quiser, mesmo carne de porco gordo, você não terá qualquer problema. Mas se você só comer carne de porco gorda, você vai ficar muito mal, ou manteiga, você vai se sentir muito ruim. Mas se você misturar os dois, não há problema. Pois bem, não há apenas na dieta cetogênica, não há apenas ômega 3, mais uma vez, há fosfolípidos, há colesterol, há os chamados glucantidratos de carbono, que são derivados complexos do açúcar, mas que se juntam às estruturas de certas gorduras que estão na membrana celular. Bem, não quero dar uma aula de biologia, já é 1 hora, mas se quiserem, é bastante concreto. Assim, você pode ver, como Steiner disse no início do século, que a humanidade está andando para trás. Tudo que foi criado, e mesmo que não seja consciente, só pode ir no sentido do agravamento, porque foi criado por ganância, porque foi criado a partir de uma busca de lucro, já está viciado. É isso, então são duas coisas diferentes e, arquetipicamente, são apenas duas coisas. Projeção da consciência ou introdução da consciência. Tudo se resume a isso. Então Jung tinha encontrado um pouco disso. Extroversão, introversão, eu tinha me tornado mais complexo. Eu tinha dito entre a extroversão do eu profundo e o eu social. Mas então, agora, eu digo a você, é apenas um problema de consciência ou ponto de vista, como disse Bidi. Você se voltou para fora, você se voltou para dentro. A partir daí, faça a sua escolha. Isso não é tomar ao invés de finalmente dar. Sim, acolher ou tomar, acolher ou dizer, é uma postura de energia, da consciência da pessoa e do fluxo da vida. Ah, não posso dizer melhor. Assim, acolher não é acolher pequenos pássaros, belas cores, é acolher tudo, tudo, absolutamente tudo, sem julgamento, sem culpa, mas ser responsável e autônomo. Não há culpa, não há erro, mesmo nos vícios, mesmo nas coisas mais sérias, basta passar por ela e vê-la, porque o que você vê é o que ilumina. E não é a pessoa que vê, já que agora até a mente, as pessoas veem sua própria mente. Na época, lembre-se, até dissemos, mas a mente, como pará-la? Hoje, você pode ver isso, mesmo que ele não esteja preso, e isto é importante. Isso prova que você não é mais a pessoa, e que é você quem vê, tanto para este corpo o que está acontecendo, quanto para aqueles que estão em consciência nua e que veem tudo o que fizemos, e que agora veem novamente. Porque, o que é que vê? Você não está em um corpo, nem físico, nem eternidade, nem etérico, nem nada, e ainda assim você se vê. Então, onde estão os olhos que veem? Bem, sim, é o eu eterno. Descobriu que era Deus, mas não o Deus Yaldabaoth. O princípio criativo, sem ser criativo, masculino ou feminino, tudo bem. Anda, vamos comer, obrigado e vamos buscá-los às 15 horas. Agradecimentos. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução: Francisca dos Reis. Revisão: Marina Marino.